Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia lhe dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Deus permitiu-lhe ver e ouvir o que tantos reis e profetas, apesar dos seus desejos, não puderam ver nem ouvir. Melhor ainda, fez com que ele o educasse, o beijasse, o alimentasse e o protegesse. São Bernardo. Bom dia a todos, 18 de dezembro, nesta nossa quarta-feira, nós celebramos o 8º dia que nos antecede o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e dentro da terceira semana do tempo do Advento. A frase de São Bernardo de hoje nos fala de São José, assim como a liturgia nos leva hoje a esse olhar de José. Maria era prometida em casamento a José. Assim como ontem a liturgia nos trazia a ramificação de Jessé até chegar a José, como aquele que seria a ramificação de Jesus Cristo, hoje nos traz São José no papel principal da liturgia. Maria estava prometida em casamento a José e José, assustado com o acontecimento, em sonho, recebeu a presença do anjo e lhe disse: não tenhas medo. Assim, São José, nessa concepção, aquele que guarda o Filho de Deus, aquele que é o protetor do Filho de Deus. São Bernardo também dizia sobre São José: São José foi escolhido para esposo de Maria, a mais santa de todas as mulheres. É porque ele era o mais santo de todos os homens. Se houvesse alguém mais santo que José, certamente seria este escolhido por José para esposo de sua mãe Maria. Nós não podemos escolher nosso pai e nossa mãe, mas Jesus pôde. Então, escolheu os melhores que existiam. Assim, São Bernardo nos coloca uma concepção de que a escolha de Maria, mas também a escolha de José, nos leva a todo esse parâmetro de santidade. São José não somente acolhe, como protege, como caminha, ou como ele nos diz, o alimentou, o protegeu, o beijou, o educou. São José que caminha junto com o Filho de Deus. É a proteção, o guardião do Filho de Deus na caminhada terrena. Papa Leão XIII afirmava no seu escrito quando nos deixa: ele, São José, entre todos, impõe-se pela sua sublime dignidade, dado que, por disposição divina, foi guardião e, na opinião dos homens, pai do Filho de Deus. Daí se seguia, portanto, que o Verbo de Deus fosse submisso a José, lhe obedecesse e lhe prestasse aquela honra e aquela reverência que os filhos devem aos seus próprios pais. Nesse contexto, esse olhar que o Papa nos coloca sobre esse guardião do Filho de Deus. São José acolhe, São José protege, São José essa presença de um pai sobre o olhar terreno ao Filho de Deus. Então, a liturgia de hoje reverencia essa presença de José. E sobre um outro aspecto, quando o anjo diz a ele: não tenhas medo. O ato de não ter medo, porque Deus está conosco. É Deus conosco, é Deus que caminha conosco no nosso dia a dia. Não devemos temer o que Deus nos pede. Devemos apenas acolher, vivenciar e dar o melhor de nós, quando Deus pede a cada um de nós algo que possamos fazer pelo seu Filho Jesus Cristo e em nome de seu Filho Jesus Cristo. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.